Hoje não existe criação de conteúdo audiovisual sem IA. Ponto. Não existe. Eu me reinvento o tempo todo. E para mim isso é uma Disney. A pesquisa é muito importante. A pesquisa faz parte o tempo todo do trabalho do roteirista. Porque mesmo que você não vá até o lugar, mas você precisa pesquisar sobre o que você está falando. E se você puder ir ao lugar e conversar com a pessoa, nossa, aí você tem uma vivência, uma imersão. Não há Google que substitua isso. E sentir o peso dessa responsabilidade, que você está falando com pessoas. Sim. Você está tocando o coração dessas pessoas, né? E aí, pessoal, bem-vindos ao Pod Juve de hoje, o podcast da Juventude Carioca. Hoje a gente está recebendo uma mulher que é uma inspiração para muitas gerações de artistas. Ela é autora, ela é roteirista, é mentora, é showrunner. Então, se você gosta do mundo das artes, você não pode perder e ficar com a gente aqui até o final. Gente, fiquem muito felizes aí em casa, porque hoje quem tá com a gente é a Ingrid Zavarelli. Obrigada, Ingrid, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito bom estar aqui contigo, muito bom estar aqui com vocês. E é uma honra estar aqui nesse teu podcast, que é maravilhoso. A honra é toda nossa. Dá até um frio na barriga, né? Poxa, roteirista aqui. Não. Mas realmente estou muito feliz de ter você aqui. Eu sou a pessoa suspeita para falar desse mundo todo das artes, porque eu sou muito apaixonada e tenho muita curiosidade de como funciona. A gente estava pensando, tem que ter alguém aqui para falar para quem tem vontade de entrar na carreira artística, como isso acontece. Uhum. E você tem uma carreira muito exitosa, assim, uma trajetória que realmente é inspiradora. Mas eu queria saber, como é que começa? Sabe, você lá, criancinha, como é que você se interessa por esse mundo artístico? Como é que começa isso? Bom, a minha jornada, né, eu tive um mentor. Toda jornada do herói tem um mentor, né? Tem uma pessoa que te inspira, que te ajuda e tal. E esse mentor foi o meu avô. E o meu avô, assim, eu tive muita sorte de crescer em casas com bibliotecas, né? Com muitos livros. E desde que eu comecei a aprender a ler, eu comecei a ler livros. E meu avô me entupia de livros. E com 9 anos ele me deu a máquina de escrever. Era uma máquina daquelas Remington, assim, antiga, aquela grandona pesada que ficava numa caixa, assim, que abria, assim, sabe? E ainda tinha fita na máquina. E era um luxo, né? Eu sujava meus dedinhos todos. Eu ficava ali catando milho, né? E ele me ensinou a escrever poesia, porque ele adorava, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele me dava livros de princesas, livros do Monteiro Lobato, livros de aventuras e tudo mais. Até que um dia, ele me deu um livro chamado Os Meninos da Rua Paulo. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. E esse livro é muito triste. Muito triste, porque eu só tinha livros alegres, né? Livro que acabava bem. Esse livro acaba muito mal. Vou dar um spoiler, o protagonista morre no final. Pronto, falei. Ou seja, é o que fica mais marcado, aí, né? Eu chorei. Eu nunca tinha chorado lendo um livro, sabe? E aí eu detestei aquilo. Eu falei, não é possível, né? O menino, ele cai num lago gelado, se afoga e aí ele fica com pneumonia, depois ele morre de pneumonia. Eles tiram ele do lago, ele fica muito mal. Era pra criança? Pra criança. Os Meninos da Rua Paulo. E aí eu falei, não gostei. Aí o que eu fiz? Eu arranquei fora o final do livro. Aí eu escrevi na máquina um outro final pro livro. Aí eu ainda recortei o papel, assim, pra ficar do mesmo tamanho do livro e colei. Que fofo! Eu levei pro meu avô, né? Aí eu falei, vô, aqui, ó, odiei o livro que você me deu. Péssimo. Mas eu fiz um final novo pro livro. E aí, menina, o meu avô me deu uma bronca, mas ele me deu uma bronca, assim, que eu me lembro nitidamente, a veia da testa dele saltava, porque ele gritou comigo. Sério? Porque ele falou, isso não se faz, você não pode adulterar uma obra de uma outra pessoa. O que você fez é muito feio.
É péssimo. Ninguém pode fazer isso com uma obra. Eu ainda tentei me defender, eu falei, mas ele não vai nem saber. Mas eu tomei uma bronca tremenda. E aí eu chorei, e aí eu falei, mas esse livro acaba muito mal. E aí ele disse, olha só, se você só gosta de história que acaba bem, então escreva você as suas próprias histórias, sabe? E foi isso que foi uma virada de chave para mim. E aí eu comecei a escrever poesia, escrever historinhas e tal. Mas, à medida que eu fui crescendo, e aí eu queria fazer letras, o teatro, sei lá, alguma coisa, né, que tivesse a ver com isso, porque continuei devorando livros e escrevendo diários, escrevendo poesia e tal, aquela coisa de adolescente, né? Sim. E aí chegou o vestibular. E aí meus pais falaram assim, olha só, você escolhe medicina, engenharia ou direito. Gente, a coisa meio impositiva, né? Total impositiva. Eu era filha única. Total impositiva. E aí eu passei para medicina. Caramba, você foi fazer medicina? Fiz 2 anos de medicina. Gente, não fazia ideia disso. E aí não tinha como, sabe? Eu não estava ali, eu não fazia parte daquele ambiente. E aí eu falei, não dá. Eu liguei para minha mãe, chorando. Minha mãe morava em Friburgo, né? E eu aqui no Rio, fazendo faculdade. Eu liguei para ela chorando, falei, não quero mais fazer. Ela, poxa, minha filha, mas é federal. Eu falei, não quero. Aí eu fui fazer uma coisa que era parecida com escrever e que dava dinheiro. Porque essa grande preocupação dos meus pais é que eu fosse uma mulher independente, sim, né? Claro. Que eu tivesse condições de me manter, né? Hoje, se eu tivesse feito medicina, por exemplo, eu seria uma cirurgiã plástica, rica, né? Enfim. Talvez não tão feliz. No universo paralelo tem uma Ingrid. No multiverso, né? Que fez, né? Completou. Mas, assim, não, tô brincando, eu amo o que eu faço. Aí eu fui fazer publicidade. Primeiro fui fazer desenho industrial, e aí depois, que era comunicação visual, né? Tinha parte de desenho industrial, que eu estava tentando achar um caminho, né? E aí eu fui para publicidade. E aí quando eu fui para publicidade, eu comecei a trabalhar com vídeos institucionais de treinamento para grandes empresas. E aí, assim, instintivamente eu comecei a criar novelinhas para aqueles institucionais que falavam, assim, de sabotagem interna nas empresas, dentro da Fiat, por exemplo, ou das lojas americanas, ou falavam de assédio moral, ou de assédio sexual, ou de colaboradores que tinham problemas com drogas ou que tinham problemas com alcoolismo, né? Então, assim, coisas delicadas, né? E aí eu fiz uma série de vídeos, se não me engano, foi para Petrobras, que tinha esse storytelling, e só chamava grandes diretores para dirigir esses vídeos, né? E um deles foi o Erval Rossano, que fazia Você Decide na Globo. E aí ele falou, nossa, que roteiro bacana, quem que escreveu? Eu falei, fui eu que escrevi. Aí ele falou, você nunca pensou em escrever para televisão, para dramaturgia? Eu falei, não, nunca pensei. E aí ele falou, olha, vou te mandar uns roteiros do Você Decide para você ler. E se você gostar, escreve um e me manda. Aí ele me mandou os roteiros, e assim, eu não tinha ideia de formatação, de narrativa, nada, eu fazia tudo instintivamente, não havia uma faculdade de roteiro, um curso de roteiro, não tinha, né? De faculdade de letras, era o mais parecido que havia, e comunicação, né? Aí eu li aqueles roteiros e falei, nossa, que legal isso aqui, né? Eu sou capaz de fazer isso, eu ainda tinha máquina de escrever, não havia computador na época, né? A gente batia a máquina, corrigia com aquele corretivo branquinho, assim, quando errava, batia de novo, sabe? Aquelas coisas. E aí tinha um motoqueiro que levava lá para a Globo, eu morava na Tijuca, o motoqueiro levava os textos lá na Lopes Quintas, voltava com as correções dele e tal. E ele gostou e me contratou. E foi assim que eu entrei na TV Globo, em 93. Né? E aí, entre idas e vindas, eu fiquei até 2019.
Nossa, era pra ser sua pré-pandemia. história, né? Exatamente. Era pra ser. Mas eu nunca ia imaginar que teve até medicina aí no meio do Pois é, caminho. olha que coisa disso doida. tudo. Eu lembro do Você Decide, eu era criancinha na época, e a gente tinha que votar qual era o final, pelo né? telefone, votava. E era caro ligar antigamente, nos anos 90, não era barato ligar, ficava perturbando na casa dos meus avós. Ah, é? Pra ligar, Não era tipo 0800, não? Não, achei que não era, paga não. a ligação. Ou os meus avós no mínimo falavam, ficavam reclamando que vai Pra pagar. você. Então não tinha criança, não fazia ideia, mas eu lembro disso e era. Eu acho que a minha geração tem uma ligação muito grande com TV, né? A gente experienciou muito o mundo por meio das histórias na Verdade, TV aqui no Brasil. Verdade. Então tem muito disso. O que foi te encantando nesse meio? Porque você tem histórias muito diversas. Você entra bastante na temática, assim, de várias gerações de juventude, mas você também tem roteiros densos. Como que você faz? Como é que isso foi acontecendo na tua vida? Os caminhos dos roteiros. Então, logo depois do Você Decide, eu fui para uma área mais institucional da Globo, né? Que eu também gostava muito de fazer essa parte institucional, dentro da área de recursos humanos, né? Fiz muitos institucionais. Fiz também, logo que quando começou o Projac, né? Aí eu fazia os vídeos dos aniversários do Projac, né? Então era aniversário. Nossa, acho que eu fiz uns 9 anos de. Aqueles de fim de ano também. De fim de ano, exatamente. E eu gostava muito dessa parte. Eu gosto até hoje. Até hoje eu faço institucional, né? E porque essa formação de publicidade, né, que é bacana. E a formação de publicidade também, ela me deu uma coisa do trabalho em equipe, que isso é muito importante para o roteirista, quando você tem uma galera junto. Então, assim, o teu roteiro, ele não é só o que está ali escrito no papel, ele vai ganhando várias formas. Depois que ele sai dali, ele vai para a mão dos atores, ele vai ganhar uma embocadura que o ator vai dar a interpretação dele, vai ganhar também do diretor, e depois, quando ele for para a edição, ele vai ganhar uma outra cara, ele vai ganhar uma trilha sonora, ele vai ganhar uma pontuação rítmica, né? Que do papel para o que vai ao ar, às vezes é muito difícil. Às vezes você olha assim e fala, putz... Não era esse o caminho que eu tinha imaginado. Ficou horrível. Nossa, que horror. Pode tirar meu nome dos créditos, por favor? Tá muito ruim isso daí. Mas às vezes você fica surpreso, você fica assim, puxa, que incrível que ficou. Foi além, né? E esse é o caminho, né? Aí eu fiz o Beijo Me Liga, que era um seriado jovem. Esse seriado foi fantástico, porque foi o primeiro seriado transmídia da dramaturgia brasileira. O que é um seriado transmídia? Porque assim, o Beijo Me Liga foi um formato da Endemol chamado celular, que aqui ganhou esse nome, que eu dei esse nome Beijo Me Liga, porque celular era um nome frio e tal. Qual era a bossa dessa dramaturgia? Que não havia uma conversa assim, como nós estamos conversando agora. Toda conversa era pelo celular. Era alguém falando com alguém pelo celular. Ou mandando mensagem, ou gravando vídeo, o outro recebendo vídeo. Enfim, essa era a bossa do Beijo Me Liga, né? E foi, assim, fantástico. E por que a coisa da transmídia? Eram 6 personagens, né? E aí, no Twitter e no Orkut, ainda era Orkut naquela época, eu criei os perfis desses personagens. Não dos atores, isso dos que personagens. Fazem hoje que com o Instagram. Você fez isso já lá no Orkut? Lá atrás. Caramba. Lá atrás. Foi, acho que 2005, 2006, se não me engano. Nessa época o Orkut estava bombando Tava demais. bombando. Amava as comunidades. As comunidades, pois é, exatamente. E aí eu comecei a perceber a grande responsabilidade disso, porque... por exemplo, tinha uma personagem que ela era bulímica. E aí um monte de gente começou a falar com ela
sobre essa questão da bulimia. Ah, eu também sou bulímica, a minha namorada também é bulímica, a minha filha é anoréxica, ela tá emagrecendo muito, o que você acha que eu devo fazer? E eu fiquei assim... Você não estava esperando desdobrar dessa forma. Não esperava esse desdobramento e senti o peso dessa responsabilidade, porque você está falando com pessoas, Sim. você está tocando o coração dessas pessoas, né? E é isso que, por exemplo, essas fake news e esses hates da internet provocam. É uma comoção enorme. Você não sabe até que ponto você está mexendo com a cabeça, com a vida de uma pessoa, de uma família inteira, muitas vezes, né? Aí eu fazia terapia, na época eu perguntei para minha terapeuta, eu levava todas essas perguntas delicadas para minha terapeuta, ela me ajudava a responder com propriedade, né? E aí eu falava assim, vou falar com a minha terapeuta, eu botava até o nome dela e tudo. E aí eu respondia, né? E sempre falava, procura um profissional da saúde para te orientar, porque isso é sério, isso pode se agravar futuramente, tal, esse problema de autoestima, de não se ver, né? A pessoa que deturpa a própria imagem do corpo, que sempre se acha não bonita o suficiente, cria um ideal de beleza imposta pela mídia, né? Essa ditadura da beleza. Que é muito irreal, né? Totalmente real, né? E para as meninas isso é um horror, é um estigma, né? E elas sofrem bullying na escola. E, enfim, é uma crueldade muito grande, né? Assim, o ser humano, ele sabe ser perverso quando ele afeta quer, né? todo o futuro da pessoa, todo né? Porque futuro. A autoestima abalada compromete os seus rumos profissionais, aquilo que você se sente seguro para fazer ou não. Tudo. E arrasta a pessoa para depressão, arrasta a pessoa para ansiedade, para o consumo de álcool, dependência química, e aí tome remédio, tarja preta, e aí você entra num torvelinho ruim, né, que tira a pessoa de uma juventude saudável, que é o momento onde ela deveria curtir, onde ela deveria ser feliz. Não tem boletos para pagar ainda. Olha só, é a melhor fase da nossa vida. Era para estar só se divertindo. Só se divertindo. E, no entanto, você vê um jovem aí, como tem jovens assim, né, que estão se perdendo em tantos problemas e afetando suas famílias e seus amigos, né, com isso. Com a rede social a gente vê isso muito claramente, que as histórias elas são muito pesadas. Estando numa secretaria de juventude, é natural, né, que os jovens eles acabam criando uma identificação comigo. E aí vem, conversa, às vezes depois de um evento, puxa, posso pegar seu contato? Claro. Ou me manda alguma mensagem pela rede social. Uhum. E aí são histórias que exatamente esse sentimento que você teve, assim, como que eu vou dar uma orientação para essa jovem que está passando por uma situação de assédio, de abuso, por uma pessoa que está na dependência química. A gente agora... vejo, assim, centenas de jovens viciados em apostas online. Nossa, nem fala. Isso é uma outra coisa. Não, esse momento absurda, que a gente está vivendo, isso é assustador. Isso é assustador demais. E a gente, o que vai fazendo como secretaria? A gente vai falando com eles, a gente tem assistente social, psicólogo para orientar, mas você tem que estar ali como uma rede, porque às vezes a família, o jovem não se sente à vontade para falar com a família daquilo. Aí quando você trabalha com juventude mescla, você está fazendo política pública, mas você está lidando com uma faixa etária que muitas vezes está muito carente de uma conversa, né, com uma pessoa e aí você tem que ir equilibrando. Isso é super delicado, né? Muito delicado, muito delicado. E eu acho que nós, e eu sempre digo isso para os meus alunos nas aulas de roteiro, a gente está num país muito problemático, né? O Brasil sempre foi problemático, né? Desde que começou essa colonização portuguesa, o nosso país foi perdendo o rumo, o leme, enfim. E é inevitável fazer o quê? É uma
uma questão histórica. Sim. Que a gente arrasta, né? E toda essa questão do preconceito racial e dessa polarização que nós temos hoje, a coisa do poder que não quer largar o poder, o osso, né? As famílias que estão aí desde a época das capitanias hereditárias e que exercem um domínio absurdo sobretudo sobre a natureza, sobre as terras e tudo mais, né? E sempre a ganância. Mas nós que trabalhamos com comunicação, nós que chegamos na casa das pessoas através do nosso trabalho, né? Você faz uma novela, você chega na casa de milhões de pessoas. Então, eu acho muito importante que você tenha uma transversalidade de temas dentro do que você faz, sabe? Eu acho que isso é uma responsabilidade do roteirista de levar algo além do simples entretenimento, sabe? De você ter ali uma moral da história, de você ter ali, sabe, um processo de esclarecimento, sabe, um propósito. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente brinca que é da ideia à tela, né? O meu curso sempre é esse, da ideia à tela. Olha, estou vendendo meu peixe. Certíssima. Mas, quando eles chegam aqui com a ideia, antes de ir para a tela, eu pergunto qual é o propósito dessa ideia? Qual é o seu propósito? Qual é o seu público? O que você quer passar para o seu público? Como é que você quer impactar esse público, né? Porque aí vem toda uma responsabilidade. Aí vem uma missão pessoal que eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter. Senão fica vazio o trabalho. Enfim, eu posso estar errada. É a minha forma de pensar, entende? Eu também não sou a fada sensata, nem quero ser, entendeu? Mas é como eu gosto de trabalhar. Eu acho que é uma sentido, me né? dá sentido. É o que me dá sentido, né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu fiz agora recentemente, que foi o Estranho Amor, foi um trabalho muito difícil. Muito difícil. Em que sentido? Porque assim, eu recebi esse briefing, né, do Carlão, que é o dono da Visão Digital, né? E ele encontrou essa história desse cara, que foi... ele já tinha feito o Conselho Tutelar, que foi um trabalho extraordinário, né? Que passou na Record, depois foi para Fox e tudo mais. Foram 3 temporadas, se não me engano, dessa série, Conselho Tutelar. E ele gosta muito de trabalhar com entretenimento de impacto social, né? Mas eu nunca tinha feito uma coisa assim, sabe? Muito embora a minha Malhação foi a primeira a ter um núcleo de favela, foi a primeira a ter personagens fortes, negros, e mostrar o empreendedorismo na favela. Não mostrar a favela do tráfico, não mostrar a favela da violência. Isso não era estereótipo, a gente né? está vendo diariamente nos jornais. Não, é mostrar o trabalhador. É mostrar a família do bem, a galera jovem que trabalha, que corre atrás, que é alegre. Que é a imensa maioria da favela. É a imensa maioria, né? Inclusive, na época até o Renê Silva, ele foi meu colaborador. Beijo, Renê. Né, Renezinho? E foi fantástico esse trabalho junto com ele, né? A gente também teve o Júlio Pecli, que morava na Cidade de Deus, que era um roteirista fantástico. E ele era PCD, porque a gente estava exatamente cuidando de um personagem da favela, morador de favela, que era PCD, que ele era pichador, e ele despenca do prédio e fica paraplégico. E aí todo o problema de você, né, ser PCD na favela e ter que usar uma cadeira de rodas para subir, né, as escadas e as ladeiras e as ruas estreitas e tudo mais, né? Porque não há um planejamento urbano sequer para quem anda, quanto mais para quem tem problemas de mobilidade, né? Enfim. Então, essa questão do impacto social, ele já estava ali presente. Mas eu nunca tinha feito uma coisa assim de impacto, que era, no caso, para falar sobre violência doméstica,
né? Que é o estranho amor. E era um assunto que me feria muito, e eu não gostava de falar sobre isso. Eu nunca tinha aberto isso até então, isso foi 2018. Que, assim, é uma coisa que eu sofri a minha infância inteira, porque o meu pai, ele batia na minha mãe. Meu pai batia muito na minha mãe. O meu pai era um homem de 2 metros de altura e a minha mãe tinha 1,55 m. E ele batia nela de derrubar ela no chão. Ele bebia, chegava bêbado em casa e batia nela. E aí, uma vez ele sumiu, ele era daquele que vou ali comprar cigarro, não volto. Ele foi comprar cigarro, ficou 3 anos fora. E aí, eu falei, mãe, né, vamos embora, vamos viver a vida, vamos mudar, vamos rodar essa chave e tal, né? E ela dizia, não, seu pai vai voltar. Ela era apaixonada por ele. É o estranho amor. É um estranho amor. Que era muito naturalizado naquela época, né? Ser mulher era isso. Era isso. Ah, não, ele vai melhorar. Ah, não, isso é só uma fase. Ah, ele tá nervoso. Ah, mas é ele que me sustenta. Ah, eu não vou botar o pai da minha filha na cadeia. Eu não vou ir a família, né? E eu ainda dizia para ela, por que você não volta para a Áustria, né? Que ela era... A família toda dela morava na Áustria. Ela dizia, não, eu não quero voltar como uma derrotada. Sabe? Ela tinha vergonha. A sociedade não sabia disso. Ela era vítima e tinha vergonha. Então, assim, ninguém sabia disso. Aos olhos da sociedade, era aquela família de comercial de margarina, né? Que recebia os amigos e tal. E aí, calor pra caramba, a minha mãe de um casaquinho para esconder a mancha roxa dos braços, sabe? Aquela coisa. E você é criança. E eu vi coisas assim que nenhuma criança deveria ver. E eu não estou sozinha nessa, porque muitas crianças passaram e passam diariamente por isso, né? E aí o Carlão me convenceu a tomar essa rédea, né? E aí eu fiquei muito na dúvida sobre... Eu ficava pensando, quem que vai assistir isso, né? Uma coisa sobre violência, uma coisa tão de jornalismo, de noticiário, né? Levar isso assim tão para uma dramaturgia. Mas aí nós pesquisamos juntos a história e tal. Então a gente criou a história da Vânia, que é uma delegada, que ela sofreu violência doméstica. Que tudo foi baseado em fatos reais, né? E a história da Vânia é baseada na história de uma mulher do interior da Bahia, que o marido tinha ciúme do WhatsApp dela, que ela falava no WhatsApp, e ele queria ver o celular, ele queria ver a senha, ele queria não sei o quê. Ele achava que estava sendo traído, e não, ela estava conversando com amigos, ou porque estava estudando, ou por isso e aquilo. E aí ele deu uma surtada num grau que ele esfaqueou ela, à morte praticamente, e depois ele se enforcou na praça da cidade. E ele era um cara muito querido. Ele era o cara, assim, que jogava futebol com todo mundo, que era não sei o quê. E ele falava, o WhatsApp vai acabar com as famílias. E eu estou fazendo isso, eu quero que vocês me perdoem. Ele fez uma mensagem, assim, grande, mandou para todos os grupos, para todo mundo, antes de cometer suicídio. Só que ela não morreu. Ela sobreviveu. E quando ela voltou do coma, ela ficou 3 meses em coma, ela foi execrada da cidade. Gente. Execrada da cidade. Assim, apedrejaram a casa dela, quebraram as vidraças, picharam o muro. E ela teve que ir embora da cidade. Que ela foi vista como a mulher que causou o suicídio de um pai de família, de um cara do bem. Continuou sofrendo violência. Sim, continuou sofrendo violência. Então, nessa história, essa mulher, ela sai da cidade e ela vai terminar a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, é como se essa cidade, nós colocamos em Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E ela sai, então, de Piraí, vai para o Rio de Janeiro, termina a faculdade de Direito e entra para a polícia. E aí ela assume uma delegacia de mulheres. Então ela vê a vida dela sendo contada através das histórias dos casos que chegam até ela e ela tem que resolver, né? E para isso nós entrevistamos mais de 200 mulheres. Foi uma coisa assim
muito impressionante. E eu escutei histórias, assim, conversei com delegadas, conversei com juízas, com psicólogas, psiquiatras, com maridos agressores, com maridos presos, inclusive, conversei. E todos, assim, muito arrependidos. Não tinha um, assim, bem feito. Não. Eles todos disseram, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito. Não escutei um que dissesse o contrário, sabe? Mas elas, eu escutava sempre isso que eu escutava da minha mãe. Sempre. Eu achava que era uma fase, eu achei que ele ia mudar, eu não queria denunciar por ele ser o pai dos meus filhos, ele que me sustentava, sabe? Impressionante. E teve uma que, inclusive, ela falou assim, eu apanhei muito, porque assim, eu já apanhava criança do meu pai, porque eu sempre fui a peste, então eu merecia apanhar. Ela normaliza a agressão. Essa pra mim foi assim, eu mereço apanhar, porque eu sou a peste, eu não presto. Ela falou isso. Caramba. Como é que muda isso, né, na cabeça de uma pessoa? Pois é, como muda? É muita terapia, muito entendimento e muita coragem, porque tem que ter coragem. E trabalhos como esse que você fez, Sim. porque acho que é isso, você tá ali assistindo um filme, você se depara com uma realidade como a que você tá vivendo, você começa a fazer essas conexões, Começa, né? Isso não é normal. Sim. Isso que eu tô passando não é amor, né? Não é amor. Não é amor. Porque acho que para as mulheres sempre foi muito... A Dama das Camélias, como ela morre, né? Ela morre de amor, tudo. São anos de literatura, de produção audiovisual, colocando a mulher nesse lugar. E aí vem a importância de um trabalho como esse, que mostra um outro panorama que isso não é para ser normalizado. Exato. Né? E o caminho, né? O que eu faço? Como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa areia movediça, né? E nós temos aqui no Brasil uma das leis mais avançadas nesse sentido de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, né? Muitos países não têm. Né? A gente estava ontem mesmo, a gente estava lá no Rio to See, a gente estava conversando que Portugal, por exemplo, não tem uma Lei Maria da Penha, né? Lá em Portugal, a minha filha estava me dizendo que ele estava escutando no condomínio. Minha filha mora lá já há uns 4 anos. Ele estava escutando lá no condomínio uma barulheira, pancadas, e uma mulher gritando, e chamaram a polícia, porque era uma mulher que estava apanhando do marido. E aí todo mundo na janela olhando, né? Vamos ver o que vai acontecer. A mulher gritando, pedindo socorro. Aí veio a polícia, vieram 2 carros de polícia, e sobe a polícia, conversa, e barará, 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 barará. Daqui a pouco sai a polícia com a mulher. E o homem ficou na casa. Levaram ela, sei lá, talvez para um albergue, não sei. E ele ficou na casa. Impunemente. Impunemente. Sabe? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, ela é um complexo de apoio. Não é só a lei, não é só um mandado de proteção, uma medida protetiva, né? Existe mais, existe toda uma rede de apoio, assim, de lugares que não são divulgados, onde essas mulheres podem ficar, elas podem mudar de nome, elas podem mudar a documentação delas, elas podem sair daquele estado e ir para um outro lugar para que não sofram, para que consigam romper essa conexão com segurança, porque assim há muita ameaça de vingança, né? Eu vou te matar, eu vou ficar presa, mas quando eu sair eu vou me vingar, sabe? Eu vou matar você. Então é um pavor, assim, né? Tinha um caso de uma mulher lá em São Paulo, lá de Paraisópolis, que quando ela entrou com a medida protetiva, o cara pulou o muro da casa dela e deu 17 facadas nela. Nossa. Inclusive no rosto. Ela praticamente perdeu a visão de um olho, né? E lá em São Paulo também tem uma rede de apoio que inclusive tem até médicos, cirurgiões que cuidam dessas mulheres que são violentamente agredidas, né?
e que devolvem, faz a plástica e tudo mais, e laser e sessões de fisioterapia para que elas possam voltar à vida, né? Que trabalho lindo, né, que eles fazem. Lindo, é lindo, porque assim, existe muito esse caso do agressor que quer destruir aquela mulher e ele vai no rosto para desfigurar aquela mulher. Ou joga ácido, mesmo, corta. Né? Teve um que mordeu, arrancou o nariz da mulher e a orelha. Adentada. Caramba. Impressionante, impressionante. Aí ela teve que refazer com enxertos e tudo mais, uma coisa extremamente dolorosa. Imagino. E durante meses ela ficou reclusa, né? Com vergonha de sair de casa. Os filhos não podiam olhar para ela, que tinham uma aflição. Caramba. E isso tudo você visualizou no momento de preparação do roteiro, antes de começar a escrever? Foi, antes de começar a escrever. E como é importante esse momento, né, para você se conectar com as histórias? É muito, muito importante. A pesquisa é muito importante. A pesquisa faz parte o tempo todo do trabalho do roteirista. Porque mesmo que você não vá até o lugar, mas você precisa pesquisar sobre o que você está falando, né? E se você puder ir ao lugar e conversar com a pessoa, nossa, aí você tem uma vivência, uma imersão, né? E não há Google que substitua isso. Sim. Essa troca de emoção, de energia, né? Nossa, eu chorava com essas pessoas. Não tinha como não chorar, né? E porque é muito impactante. Eu voltava para casa assim, destruída, né? Mas é muito importante isso. Isso te amadurece, né? Amadurece, roda uma chave para mim como mulher, como mãe, né? Enfim, como profissional, né? Eu acho que isso vai abrindo o teu horizonte. Isso é muito importante para qualquer roteirista, né? Você voltou exatamente para aquele lugar que você falou do propósito, né? Propósito, quando tá roteirizando. O propósito, exatamente, o propósito. E você vai procurando isso nos seus trabalhos, né? Sim, eu acho que sim. Acho que é uma voz interior que vai... Uma missão. Que vai te empurrando, né? É um instinto, é uma coisa... sei lá, é uma inspiração que vem, uma intuição, né? De que... Porque no começo eu falei, não vou pegar, isso vai ser muito... E principalmente porque eu tinha horror de falar sobre isso. Eu não gostava de falar, não falava. Sim. Não, e dá para entender por todo o contexto, né? E aí eu pensei, falei, poxa, será e tal? E aí conversei com os meus colaboradores também, né? Porque é o que eu digo, tudo é um trabalho de grupo, né? Do Carlos Andrade, que é um produtor extremamente criativo e que ele me deu toda a liberdade para criar e ele vai acompanhando esse passo a passo, né? Da criação e tal. Então, isso é muito bom, porque a gente envolve todo um staff em torno de um mesmo propósito, né? Então tá todo mundo ali jogando junto no mesmo time, né? E assim, esse apoio, essa rede da gente, né? Da gente se dar as mãos e não largar, isso é muito bom, porque são as amizades que a gente faz. Quando a gente fica nesse projeto, você vê, esse projeto, nós começamos em 2018. E ele só foi ao ar em 2024, ano passado. Olha o tempo que demorou. Você estava nessa produção inteira. Uhum. Naquela época você roteirizou, e aí vocês começaram as gravações depois? Sim, as gravações foram de 2023 para 2024. Até por questões da lei, da pandemia e tudo mais, né? Teve uma época que a gente meio que parou de trabalhar, porque a gente não tinha como, o mundo, né? O mundo parou. Mas a gente nunca tirou o pé dessa parte da pesquisa. Pelo contrário, a gente foi até amadurecendo mais as histórias
que a gente tinha em 2018. A gente tinha um planejamento de 10 episódios que amadureceu muito, sabe? Então, em 2022, no final da pandemia, quando a gente teve realmente um green light para agora, vamos terminar e vamos pré-produzir e vamos gravar, a gente já estava muito mais maduro para reescrever, porque aí foram só 5 episódios, não foram 10, né? E então a gente condensou essas histórias todas. E depois teve o filme também, o prequel, que é a história da Vânia novinha, antes de entrar para a polícia, né? E aí foi o filme, Estranho Amor, o filme, que está na edição, tá terminando de ser editado, deve estrear ainda esse ano, espero eu. Vou assistir com certeza. Pois é, e paralelamente, assim, eu não paro, né? Porque eu continuo dando aula de roteiro, mentoria, de projetos. Isso? Você pegar toda essa sua bagagem, experiência e passar, você tá gostando dessa experiência? Muito, eu adoro. Adoro dar aula, gosto muito. E assim, o que eu mais gosto é ver... porque assim, eu criei uma metodologia, né? Estudei muito grandes mestres, né? Tipo Robert McKee, o Sid Field, Darren Star, a Jill Chamberlain, enfim. Eu sempre continuo lendo desde pequena. É um livro atrás do outro, isso é um vício, né? A leitura não te larga nunca. E então eu criei um método, sabe? Porque assim, as pessoas também elas têm uma pressa para aprender, né? E a monetização disso também tem que caber no bolso dessas pessoas, para que elas tenham o máximo de aproveitamento, né? Com um valor que elas sejam capazes de pagar, né? Sem comprometer suas vidas. Então, a gente tem que achar uma zona de conforto onde esse valor do curso caiba no bolso dessas pessoas e elas consigam, no caso, com 12 aulas, elas terminam essas 12 aulas já com um roteiro escaletado, semi-pronto, e uma Pitch Bible pronta, um projeto pronto para ser apresentado profissionalmente, né? É claro que quando vem uma pessoa, eu quero escrever roteiro do zero, nunca escreveu nada, é completamente cru. Então tem eu crio uma outra ementa, mas são sempre 12 aulas, né? Para que ela aprenda sobre construção de personagem, construção de narrativa, aquela coisa da ideia à tela, né? O que eu tenho que fazer para minha ideia ir para a tela, né? Essa visão 360 do mercado audiovisual, né? Para a pessoa cair na real, entender as dificuldades, entender os caminhos para onde que ela vai conseguir monetizar essa ideia, né? Por exemplo, teve um aluno que a ideia dele era o seguinte, vou contar aqui. Ninguém sabe quem é você. Você sabe que é com você. Ele chegou e falou assim, eu queria fazer, tipo, um universo distópico, que começa assim, no Réveillon em Copacabana, tá? E ali o Morro do Leme, ele explode, e ele, na verdade, é um vulcão. E vai engolir todo aquele Réveillon de Copacabana em lava. Nossa, tipo Pompeia, apocalíptico. E aí eu falei, você tem ideia de quanto vai custar isso? Realmente, né? Acho que é uma coisa que eu nunca iria pensar. Eu tava achando a ideia dele incrível aqui. Até você falar disso. E aí eu falei, olha, a ideia é muito boa, mas adapta isso para um romance, escreve um livro sobre isso. Ou faz uma história em quadrinho. Porque, assim, um roteirista extremamente novo, que nunca escreveu nada, que está começando agora, conseguiu uma verba exorbitante
para conseguir fazer um longa-metragem ou uma série dessa, e aí o Rio de Janeiro e o mundo começa a virar um universo distópico, tipo o Eternauta, né? Eu quero que ele escreva o livro, porque eu agora fiquei com muita vontade de ver um dia se desdobrar. Pois é. Aí teve um outro aluno também que ele veio com uma ideia maravilhosa, que é assim, um dia o cara abre a janela e tem 2 sóis no céu, não um só, tem 2. Aí eu falei, legal, e aí? Aí eu não sei. Não tem propósito. Eu não tenho história. Aham. Tem uma situação. Eu sempre digo, há uma diferença entre a situação e a história. A história tem que ter um começo, meio e um fim. Tem que ter uma transformação nessa jornada do personagem, né? Tem que ter... Não pode ser só um acontecimento, né? Esse acontecimento tem que empurrar as peças para frente para você chegar num determinado ponto, né? Senão você não tem história, você só tem situações, verdade. só tem situação. E a gente está nessa era do audiovisual muito intensa, Muito. a inteligência artificial. E você acha que tem uma coisa versus, sabe? Criadores humanos versus inteligência artificial, ou que isso pode se somar? A pessoa pode pegar aquilo e realmente potencializar? Ou você vê com preocupação o que tem vindo por aí? Olha, eu não vejo com preocupação. Porque a inteligência artificial, ela é uma onda que chegou e que já nos engoliu. Nós já perdemos o controle. Ponto. Já tem IA fazendo chantagem para não ser desligada, né? Gente, eu fiquei assim, em pânico quando vi isso. Então, assim, esse lançamento, por exemplo, do VO3, que foi semana passada, nossa, as pessoas estão produzindo vídeos extraordinários e daqui a pouco isso é só o começo. Daqui a pouco você não vai realmente conseguir discernir o que é inteligência artificial do que é realidade. Você não vai conseguir discernir. E nós estamos numa época, assim, até tem um comediante que eu adoro, que é o Ângelo Morse. Ele é um comediante lá de Niterói, ele é um ator comediante. Sensacional. E ele fala assim, rasgar o regulamento. Não há regulamento para isso. E é perfeito isso, que rasgaram o regulamento, sabe? Então, assim, não há limite. Não há imposição legal que se faça. Não há. É ingênuo achar que você vai segurar essa rédea. A rédea não existe, já se perdeu, sabe? Então, o que eu acho que isso tem que se somar. Eu ensino os caminhos da inteligência artificial para os meus alunos a usar o ChatGPT, a usar o Claude, a usar o Perplexity, a usar o Grok, a usar as ferramentas de construção de imagem, o Hailu. Anteontem, eu fiz uma masterclass do VO3, do Human Academy, fiz. Maravilhosa masterclass. Já estou querendo me inscrever no curso para me aprofundar mais nessa área, porque é o meu mercado de trabalho. É criação de conteúdo audiovisual. Hoje não existe criação de conteúdo audiovisual sem IA. Ponto. Não existe. Não existe. E é o que eu digo às pessoas, não, vou fazer um filme, né, aquela coisa low-fi, né, que não, tem que ter essa coisa humana, essa coisa artesanal e tal. Beleza, eu acho que há nicho de mercado para tudo, faça, ok, dou a maior força, mas você tem que pensar que um filme nacional, quanto tempo ele fica no cinema? Umas 2 semanas. Um mês, se tanto, e depois o público vai assistir esse filme aonde? Celular. Aqui, nesta telinha, sabe? É aqui que seu filme vai ser visto, é aqui que ele vai ser mais monetizado, inclusive, é aqui que você vai ganhar dinheiro, sabe? Então, eu tenho essa visão capitalista, sim, porque eu pago conta, os boletos chegam e vencem, sempre vencem, e eu vivo disso. Eu vivo de escrever roteiro. Então, sabe, o que eu posso fazer? Há 30 anos eu vivo de escrever roteiro. Você teve que se reinventar muitas vezes, Muitas vezes, muitas vezes. Eu me reinvento o tempo todo.
o tempo todo. Agora, essa questão da inteligência artificial. E para mim isso é uma Disney. Eu me sinto na Disney. Assim, cada aplicativo que aparece é um brinquedo novo. Para uma pessoa criativa como você, aquilo ali. Eu adoro. Eu faço pitch Bibles incríveis, sabe? O design da apresentação, os mood boards, né? E aí eu crio as imagens do que seriam os filmes e os personagens e tudo mais. E aí eu vou pro Hailu, eu vou pro Sora. Sabe? Eu adoro os aplicativos que existem, né? E agora o Viltri, então, é fascinante. Qual para você teria que ser, assim, o artista de todas essas inteligências? Olha, ele tem que partir dessa. Qual seria a de entrada que ele não pode deixar de aprender? O ChatGPT, com toda certeza. Acho que isso para todo profissional, né? O ChatGPT... Com certeza, com certeza. Mas, assim, eu pago... Acho que eu pago, uma das que eu pago é o ChatGPT. Mas, por exemplo, o Gemini, ele é gratuito, né? Você tem a criação de imagem, movimento do Kling AI, que é sensacional. Inclusive, eles dizem que o Kling AI ainda é superior ao Viltri, mas agora vai ser uma briga de cachorro grande, né? Imagina. Né? E nós ficamos ali esperando, né? O que a gente faz. Mas existem muitos recursos gratuitos, muitos mesmo, que você pode sentar e trabalhar e conseguir resultados excelentes. Sabe o que eu acho muito legal nisso que você falou? Porque muitas vezes os jovens, eles chegam... eu tenho o sonho de trabalhar com a economia criativa. Ele não dá o nome de economia criativa, mas né? O universo da economia criativa. Uhum. Mas não tem uma estratégia naquilo que está fazendo. Uhum. E tudo que você foi falando aqui foi mostrando isso. Olha, você pode sim se desenvolver na carreira que você tem aptidão, mas sem estratégia você não vai conseguir sobreviver na carreira. Não consegue. Isso é ponto básico de tudo que a gente conversa com... Não só com o jovem que ainda não sabe o que vai fazer, mas aquele que já está trilhando e está se sentindo meio perdido no mercado, ao que vai ser o futuro do trabalho. É criar a sua estratégia. Porque não tem outra forma da gente sobreviver. Isso é para qualquer profissional, né? E um jovem no Rio de Janeiro, que é um lugar que respira economia criativa, tem muita possibilidade de trabalhar no mercado, né? Muita. Você acompanha, por exemplo, tem um cara que eu adoro, que é o Rock Cria. Vocês conhecem o Rock Cria? Sim. Gente, ele é maravilhoso, sabe? Ele é um rapaz que ele expõe a vida dele com a esposa, com os filhos, e ele mostra a realidade da vida na favela da Rocinha. Esse é o nicho dele. E ele vai mostrando isso com aquela gíria dele adorável, né? Que é muito... A voz dele é muito gostosa, o jargão dele é fascinante. E ele vai mostrando... E você vê, com isso, ele monetiza os vídeos dele, ele está construindo uma casa no alto da laje, uma casa maravilhosa, com visual incrível, né? E ele mostra essa positividade, e isso é muito bacana. Como que ele... Eu acompanho ele desde quando ele começou, ele foi subindo. Então, assim, ele é um case de sucesso extraordinário. E como ele, existem outros, né? Isso que são fantásticos. A Markelly, por exemplo, né? Que era uma menina, ela era bailarina do Faustão. E hoje ela tem o Markelly em Ação, que é um canal super bombado no Kawaii. Ela tem milhões de seguidores, os vídeos dela têm milhões de views, e ela vai lá e faz, sem a menor vergonha de ser feliz. E veio os críticos, e tem hater, isso é um melodrama, isso é trash, isso é tosco. Ela não tá nem aí. Dinheiro dela. Ela tá ganhando dinheiro dela, sabe, sem vergonha nenhuma, e é isso aí, ela monetiza o trabalho dela, sabe? E que se dane o avião, entendeu? É isso. Então, assim, se eles podem, por que você não pode? Por que você não pode? Você pode. Você pode encontrar o seu caminho e ter essa estratégia. Entender o que eu sempre digo, você precisa dessa visão 360 do mercado,
do mercado audiovisual, o que as pessoas estão consumindo, né? Por isso que é muito importante esse estudo do consumo, né? Quem é essa geração alfa? O que essa geração consome? Essa geração vai dominar o planeta em pouquíssimo tempo, né? Porque nós estamos morrendo, os baby boomers estão morrendo. E essa geração está aumentando o seu poder aquisitivo. Sim. Né? Ela já interfere nas compras dos pais, ela já consome alimento, brinquedo, cartão de crédito, viagens, etc, etc, etc. E ela vai achar seu nicho, seu jeito de ganhar dinheiro. E é a geração mais ansiosa, mais deprimida do mundo, a brasileira, a geração alfa do Brasil, né? E aí a gente está diante, de novo, o Ângelo Morsi, adoro você, a gente está diante desse rasgar de regulamento, né? Que são essas febres que a gente não consegue entender, tipo Baby Reborn. Sabe? Gente, do nada vira tudo. Tudo. Vira uma questão, né? Sim. Baby Reborn. E outro dia eu estava vendo os Therians. Você já viu os Therians? Sim. Sabe? Então eu me identifico como gato. Eu sou um gato e pronto. Tem as cabras, tem as de tudo. cabras, as raposas, os cachorrinhos. É uma fauna criativa. E os pais apoiando, né? Tipo assim, não, melhor não contrariar. Entender o que é isso, né? O que tá surgindo na nova geração? É desafiador. Como que eu vou criar conteúdo para mães de Baby Reborn? Porque há nicho de mercado. Há nicho de mercado. Como eu vou criar conteúdo para jovens que acham que são bichinhos, sabe? Como eu vou criar conteúdo para pessoas que se casam com elas mesmas, que agora também está na moda. Eu vi. Olha, casamento é tão caro. Casamento sologâmico. Não, eu vou casar comigo mesma e manda convite. Tem padre. Tem. E vou passar a lua de mel nas Maldivas, porque não é gente pobre, não, tá? Nunca é. Não. Porque quem não tem grana tá pensando nas questões elementares da vida. Né? Pois é. Tem outros problemas, né? A régua de problemas está é enorme, mas assim, é outro departamento, Sim. né? Mas como é que eu crio conteúdo para essas pessoas, sabe? Eu me pergunto, eu fico assim, é sério isso? Os bebês reborn, para mim, são é o momento de um roteiro, né? É um momento. Uma incógnita, assim, gente. Tava vendo um caso de uma mulher daquele aplicativo Get Ninjas, sabe? Conhece esse aplicativo de profissionais? Nunca entrei, mas já ouvi falar. Exato. Ela acho que ela morava em Santa Cruz, sei lá, eu tava vendo no Threads, isso aí. E aí ela foi atender um casal no Leblon para tomar conta de uma bebezinha de 8 meses. Beleza, chegou lá e tal, eles foram sair. E aí ela falou assim, eu posso dormir aqui? Porque, na verdade, ela não queria gastar dinheiro com Uber. Ela queria voltar para casa de ônibus na manhã seguinte. E aí ela disse, não, porque eu voltar para casa de madrugada é muito perigoso, mesmo de Uber e tal. Prefiro voltar de manhã. E aí eles muito simpáticos, não, você pode dormir aqui, providenciaram o travesseiro e tudo para ela ficar ótimo. E aí ela falou assim, tem aqui a babá eletrônica, você tá vendo aqui no vídeo, a criança no berço. E aí saíram. E ainda falaram assim, meia-noite você troca a fralda e dá mamadeira. Beleza, e ela olhando a criança lá, saiu lá na sala vendo televisão e olhando, nada, a criança não se mexe. Criança imóvel. Aí ela foi lá olhar, aí botou a mão, criança gelada, ela falou, morreu. Tá morta. E agora, o que eu faço? Aí a pessoa foi embora. Não pode ir embora. Aí ela pegou e viu que era um bebê reborn. E aí ela ficou, gente, o que eu faço agora? O que eu faço? Como que eu vou dar mamadeira e trocar a fralda de um bebê reborn? Isso é coisa de plástico. E aí diz que quando eles voltaram, né? Assim, e aí, tudo bem? Ela chorou? Não. Ela entrou na jogada. Ela falou, fazer o quê? Vai. Entrou na fantasia. Sim. Não. Chorou.
São dilemas do mundo pós-moderno, né? Ela foi uma diplomata, né? É verdade. Ingrid, agora eu quero te fazer uma pergunta. A gente tem um quadro aqui nesse programa. Tô aqui com a minha ficha da Angélica. E eu vou te fazer uma pergunta. Você responde ou você corre, Ingrid? Tá bom. O que é? Você responde? Não sei. Nosso quadro. Não sei. Aqui. Vambora. Vamos lá. 3 livros que te inspiraram muito. Vamos lá. São tantos, né? Tantos. Um que eu li recentemente que me inspirou muito e que me deprimiu muito foi o Homo Deus. Eu li o Homo Deus, sequência do Sapiens, né? Do Sapiens, do Yuval Harari. E ele tem uma visão extraordinária, eu sigo. Tem Os Meninos da Rua Paulo, que foi graças a esse livro que eu comecei a escrever. Apesar de ter detestado. Tragicômico, né? Tragicômico. E... gente, é tanto mais um, né? Na hora de escolher é difícil, né? É muito difícil. Eu vou dizer um que eu li e que eu achei muito legal, que foi assim, foi um livro que eu li e que ele veio de brinde. Veio de brinde para mim. É um livro do Rafael Montes, que é o Dias Perfeitos. Eu não conheci o Rafael Montes, não conheci o trabalho dele. E eu comecei a ler o Dias Perfeitos, assim, porque caiu no meu colo. Eu comprei um livro, veio esse de brinde. E aí estava um dia chuvoso, eu falei, vou ler. Aí comecei a ler e ele me agarrou da primeira à última página, assim, sabe? Vou querer ler agora. E aí eu devorei a obra do Rafael. Então, quando eu fui assistir, por que isso foi importante para mim? Porque o Rafael é um rapaz jovem e ele fez o Bom Dia Verônica, que eu nem gostei tanto assim do Bom Dia Verônica, vou ser sincera com você. Mas o Beleza Fatal foi, assim, uma novela febre, necessária, né? Porque foi um produto muito bem construído. E também um produto, assim, sem o menor medo, sem a menor vergonha de ser feliz no ar, sabe? Então, eu acho que ele deu ali uma aula para mim, sabe? Eu me senti assim, caramba, que estrategista. O Rafael, ele é um estrategista das histórias, como ele constrói as histórias. Depois eu fui ler o Jardim Secreto. Que história bem construída, os plot twists que ele vai preparando, que primeiro você lê, vai lendo assim, não consegue parar, né? Depois você relê com esse olhar analítico. Você vai vendo os caminhos. Pensando as cascas de banana que ele foi colocando e que você nem reparou numa primeira leitura, né? Porque é isso que o roteirista faz, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: baixem o roteiro na internet do filme. Os filmes americanos, todos você consegue baixar os roteiros com muita facilidade. Os brasileiros não, é um perrengue, né? Porque nós fazemos contratos de confidencialidade com as players, que se vazar qualquer coisa, eles comem o seu rim, entende? Então, mas nos Estados Unidos não, porque eles levam a sério a indústria audiovisual e o ensino do roteiro. Então, baixa o roteiro, lê e decupa assistindo o filme. E compara o que está escrito com o que você está vendo no ar. Isso é um exercício extraordinário. Eu faço isso até hoje. Eu vejo um filme, eu já fico, nossa, como que o cara escreveu e tal. Eu já vejo, eu imagino as palavras, sabe? E se inspira. E me inspiro, porque eu não paro de estudar. A gente estuda o tempo todo, né? É por isso que você é tão bem sucedida no que você faz. É o segredo. É o segredo. E me conta, o seu lugar preferido no Rio? Minha casa. Sua casa. A casa é excelente resposta. Muito bom. Eu amo a minha casa. Amo sentar no meu escritório e ficar no computador. E ler.
Ler, cozinhar, namorar, ver filmes. A minha casa Seu refúgio. é o meu refúgio. Eu Ingrid, adoro. foi muito bom conversar com você. Conta pro pessoal onde eles podem te achar, suas redes. Eu adorei. Olha, pessoal, minhas redes. Você me acha no Instagram. Ingrid Zavarese, só tem eu no mundo. Não tem como você não me achar. É o @Ingrid Zavarese, é o meu Instagram. E lá, a partir do Instagram, você acha tudo. Tem meu telefone, meu e-mail, meu LinkedIn, enfim, minha Linktree. Você acha tudo lá. Aí você faz contato comigo para fazer meu curso. Eu tenho um curso online para principiantes. E tem a mentoria individual, que é um bocadinho mais cara, mas só eu e você e eu vou te ensinar uma profissão. Então, né? É isso. E muito obrigada. Eu adorei você te é um receber amor aqui. de pessoa, eu adorei. Obrigada. Muito obrigada a vocês aí, pessoal. Tem a galera aqui com a gente, maravilhosa. Muito Beijo, bom. Obrigada pela sua audiência, de ficar aqui com a gente. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Juve. Tenho certeza que você que se interessa pelo mundo artístico ficou muito inspirado. Ó, viu um montão de caminho aqui. Então vocês não podem perder o Pod Juve da semana que vem. E vocês já sabem, em todas as redes sociais é @JuveRio. Agora você vai aqui se inscrever, ativa sininho, tudo aquilo que vocês sabem melhor até do que eu. Um beijão.